Pronto. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Me sinto muito honrado quando você investe uma hora do seu tempo para a gente conversar, e eu espero mesmo que seja muito relevante para você, e depois eu vou procurar jogar isso aqui no YouTube. Tem um canal do YouTube que não tem muita coisa lá, porque também não fico tão presente nas mídias sociais. Mas, de volta e meia, eu acredito que tem um papel também como médico, psiquiatra, para trazer reflexões que ajudem você a olhar com mais naturalidade um contexto tão desafiador, né? A gente fez um ano aí de aniversário da pandemia, ninguém podia imaginar nem as piores expectativas de que a gente teria tanto tempo com tanta complexidade. E a gente não quer nem pensar para frente quanto tempo falta, porque aí já dá aquele desespero e é melhor a gente não falar sobre isso. Mas eu quero trazer para vocês algumas reflexões com a ênfase da família agora e também para o seu coração. Eu vou compartilhar minha tela porque eu preparei algumas coisinhas bem legais para a gente conversar, e eu quero trazer para vocês um pouquinho disso. Claro, quando a gente fala de família, a gente pensa sempre em uma coisa assim, né? Os Incríveis, aquele pessoal super legal, né? O nome do cara é Roberto, imagina, Roberto Pera. Já me senti, né? Já me senti. Mas, e a gente viu esse filme junto de família, a gente ficou super emocionado, foi bem legal. Mas a família não é tão arrumadinha assim, né? A gente parece mais com a grande família, na verdade, né? Porque se você olhar de perto, ninguém é normal. E aqui em casa não é diferente. Aqui em casa também é um montão de gente com suas coisas muito legais, suas coisas muito difíceis. Está aí a Ana comigo, a Mariana, que hoje está em Buenos Aires, casadíssima, a Daniel, que está em São Paulo, na residência médica, o Rodrigão com a gente aqui, dando esse gostinho de último filho em casa e dando tantas experiências legais também para a gente. Então, eu estou muito grato à minha família, porque se eu cheguei até aqui na minha vida, porque eu tive esse suporte emocional de pessoas imperfeitas que entendem que eu sou imperfeito, mas juntos nós sabemos também que temos o cuidado de um Deus que é perfeito e que não nos pede aquilo que a gente não consegue fazer. Pelo contrário, nos supre naquilo que nós não conseguimos fazer. Nossa história de vida passou por uma separação antes dos filhos, uma crise horrorosa, e foi nesse tempo que a gente teve uma experiência com Deus, e também por isso, toda a nossa gratidão a Deus que fez não só o meu reencontro com a Ana, mas também esses 3 presentes maravilhosos que realmente a gente não merece, mas Deus foi gracioso mais uma vez e exagerou dando esses filhos lindos e essa esposa que tem um coração gigante, e aprendo muita coisa com ela. Então, a conversa de hoje é para famílias imperfeitas. Se a sua família é perfeita e maravilhosa, por favor, mude para o nacional, vai ver uma desgraça, vai ver uma coisa qualquer, porque aqui, para falar para os imperfeitos, que perfeitos não cabem nessa conversa aqui. Eu estou meio cansado dos perfeitos. Eu medico todo mundo que é perfeito, porque o perfeito tem que tomar lítio, uma coisa bem forte para bipolaridade. Então, nossa conversa de hoje são 3 conversas breves. Uma é por que a incerteza desorganiza nosso cérebro? Então, tem um pouquinho aqui de neurofisiologia, para você entender como é que nosso cérebro não lida com a incerteza. A incerteza é uma encrenca para a gente. E essa incerteza tão longa, uma encrenca mais complicada ainda. A segunda conversa é falando a verdade para os pais e filhos. Tem algumas coisinhas que eu queria falar para vocês, pais e filhos, que eu acho que podem ser úteis nesse momento difícil. E a terceira coisa que alguns antídotos que eu acredito que podem ajudar você a atravessar esse tempo tão tóxico, tão difícil. Vamos lá. Incerteza. Por que a incerteza desorganiza tanto nosso cérebro? Se você tentar entender a nossa natureza, tem um elemento simples que é a incerteza, ela sempre aponta para um risco do pior. Coloca uma criança de 3 anos no quarto escuro e ela pensa que embaixo da cama vai ter sempre um dragão, um jacaré, um demônio, nunca um anjo, uma fada, um presente maravilhoso. O escuro sempre traz para a gente o pior cenário, porque a nossa mente se prepara para o pior cenário, preparando para o pior cenário, a gente tenta se organizar para sobreviver. Mas então a gente cresce com esses mecanismos muito intrínsecos, que não dá para mudar isso, dá para trabalhar em cima disso, mas mudar isso não, o impacto da incerteza sempre vai acontecer. E uma maneira de entender isso é que a incerteza, ela mexe mais com a gente que a notícia ruim. Eu trouxe um experimento aqui que eu acho que foi interessante, que fala sobre isso, né? A gente tem aqui também a questão da doença. Desde a antiguidade, a doença mexe muito com o ser humano. Não se sabia de onde vinha. E hoje, mesmo que a gente saiba de onde vem o vírus, etc. e tal, tem um sentimento de que ele está no ar, ele é invisível, pode ser assim, pode não ser assado. Então, na verdade, a virose, a pandemia, ela
ela traz uma incerteza muito grande que mexe com a sensação de insegurança de cada um de nós. A incerteza de ir ao mercado, de ir para a escola ou não, de trabalhar, de encontrar uma pessoa, encontro alguém muito amado, muito saudoso, eu preciso abraçar, mas como é que eu faço com isso? Então, esses processos que vão mexendo com a gente impactam profundamente a nossa rotina, nosso pensamento. Por que isso mexe tanto com a gente? Bom, o Google fez uma pesquisa com o IAT sobre essa ideia que o mundo nunca mais será o mesmo. Bom, eu não sei se eu queria que ele fosse o mesmo, né? Porque não estava tão legal assim em março do ano passado. Estava uma zona, a gente extremamente estressado, muito cansado, muito angustiado, sofrendo pra caramba. Não estava fácil ano passado, né? Em março. Então, mas de qualquer maneira, o mundo a gente mudou de várias maneiras. Olha só, a gente teve um impacto aí no sistema de saúde muito grande. A logística foi muito impactada, a economia, o comércio, o emocional de cada um de nós, o sistema educacional profundamente impactado, a infraestrutura da sociedade muito impactada. Então, você vê que o contexto todo da nossa sociedade, nosso dia a dia, em todas as áreas, a gente foi impactado e tem sido impactado desde então. A gente conseguiu dar uma segurada um pouco nessa sensação de pânico. É como se você tivesse um alarme na sua sala, um alarme de fumaça. Aí só uma fumaça aí vai pia, 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 um barulho chato pra caramba, você vai e desliga o barulho, mas a fumaça continua, entende? Alguém, você sabe que a fumaça continua, e quando a fumaça continua, outros alarmes começam a tocar. Então, o nosso sistema está sobrecarregado com muitos alarmes, fora quando alguém perde emprego, ou alguém próximo a você perde emprego, alguém vai para o CTI, consegue voltar ou não consegue voltar e morre, e você pensa, e se fosse eu? Quando um amigo seu da mesma idade que você, ou mais novo que você, morre, você fala, meu Deus, podia ser eu. Então, tem várias camadas, várias ondas que chegam sucessivamente como uma grande soca que você não consegue sair desse lugar. Isso mexe profundamente com a gente. Mas por que a notícia ruim mexe menos com a gente que a incerteza? Olha essa pesquisa aqui do Instituto do Cérebro de Brasília. A incerteza pode ser pior que a notícia ruim. Eu tinha vários trabalhos sobre isso, mas esse aqui foi uma reportagem de um artigo bem didático, e também tem em português, que eu achei bem legal para trazer para vocês. Olha, foi um experimento sobre incerteza e notícia ruim. Olha que interessante. Imagina que eles pegaram um grupo de pessoas e botou esse óculos que a pessoa tem ali dentro como se fosse um filme. Ela entra numa realidade virtual, chama realidade aumentada, e ela consegue entrar num cenário. Eu vou simbolizar o cenário, que eu não tenho aqui exatamente como foi, um cenário assim. Era um deserto e tem 3 etapas da pesquisa. Na primeira etapa, fala assim, olha, você vai aqui, está num deserto, e no deserto tem cobras, mas fique tranquilo, porque não há a menor chance da cobra picar você. E aí media o nível de suor e saliva dele, marcadores de estresse, suor e saliva, e via lá o nível. E dava um nível mais ou menos 4. Mas por que dava 4 se o cara falou que 100% que não ia picar? Porque a imagem da cobra, porque ele não sabe se o pesquisador está mentindo. Aí dava 4 de 10. Aí vem a segunda rodada. Olha só, agora você tem 100% de certeza que a cobra vai te picar. O primeiro foi não te picar, agora não vai te picar. Bom, tanto faz. E aqui a cobra não vai te picar significa, olha, você não vai ter a picada da cobra, nada vai acontecer com você. E isso aqui dá uma incerteza de 2, 3. Muito próxima do outro, de 4, a cobra vai te picar, porque a pessoa tinha uma expectativa da cobra picar. Então, assim, dava um nível 4, 3 de estresse nos dois. Aí chegou o último momento da pesquisa. E a picada dava um choquezinho na perna, né, no tornozelo. A última etapa era o seguinte, olha só, você vai para um deserto e você não sabe qual cobra vai te picar ou não, porque algumas vão picar e outras não. E aí media o nível de estresse. E batia 8, 9 no nível de estresse. Por que isso? Porque a expectativa de talvez a cobra pique ou não trazia mais estresse do que a certeza que ia picar, a certeza que não ia picar. E foi isso que gerou também muitos trabalhos, tem outros trabalhos sobre isso, dizendo que a incerteza mexe mais com a gente do que a notícia ruim. A notícia ruim fecha a história. Muitas pessoas na expectativa de separação acabam separando para não ter mais a expectativa. Muitas pessoas com medo de perder o emprego acabam pedindo demissão com a sensação de que estão sofrendo tanto com a expectativa que é melhor pedir a demissão. E não seriam demitidas, ou não haveria uma separação, mas a expectativa mexe tanto com a gente
que às vezes as pessoas se precipitam em ações, pelo menos não tem mais expectativa. Mas espera aí, você acabou destruindo uma coisa, acabou gerando um custo que não era necessário para você. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que aqui entra a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é a parte do cérebro que mexe especificamente com os alarmes. Então, quando eu tenho um medo que não vai embora, eu tenho uma desorganização no cérebro significativa. Esse pessoal aqui na área do Japão fez uma análise de um estudo, né, retroativo, de uma meta-análise com vários estudos sobre pandemias e situações onde havia um risco para muitas pessoas, e viram que as pandemias geravam um impacto muito maior na saúde mental do que a própria pandemia. Ou seja, a saúde mental tinha um impacto maior na sociedade do que a própria pandemia. Isso, alguns estudos que eu já tenho visto aqui estão mostrando. A gente tem pela frente uma desorganização que não vai passar rápido, porque temos tido uma história tão longa quanto a gripe espanhola, mas nessa época não tinha análises como a gente está fazendo hoje, né? Então, não dá para comparar por causa que a gente não tinha nada. Tem só registros históricos, mas não pesquisas sobre isso. Esse impacto emocional é um medo que não vai embora, uma incerteza que não vai embora. Então, assim, veja, eu tenho aqui também um trabalho da Great Place to Work, que é uma instituição norte-americana que analisa os melhores lugares para trabalhar, dizendo que o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, aumentou a produtividade. Falei, opa, isso é legal. Mas também tem um custo. Qual o custo? O custo emocional. Olha só, 62% estão mais ansiosos, estressados com o trabalho que antes, 39% dos profissionais se sentem solitários no home office, 30% estão estressados pela ausência de momentos de descontração no trabalho e 24% se sentem pressionados para responder mais rapidamente online, porque tem a sensação de que mostrar produtividade é importante. E essa questão da produtividade também é interessante, né? Porque agora eu tenho que responder o WhatsApp mais rápido. Eu tenho que estar respondendo um chefe que manda mensagem às 3 da manhã, responder 3h10. É como se eu tivesse uma expectativa sobre isso. Uma pessoa que eu conheci, ela falou para mim uma história assim, eu estava numa empresa, eu chegava lá às 9h30, 10 horas, porque a empresa começava a essa hora, ia até 9, 10 da noite, e mudou o chefe, mudou o novo diretor. E ela era assessora do diretor. E aí ela chegou 9h30, 10 horas, o cara estava lá. Falei, opa, amanhã eu vou chegar mais cedo. Ela chegou às 8h30, e o cara estava lá. Nossa, o cara chegou cedo. Aí ela chegou no dia 8 horas, o cara já estava lá. Não tinha cara feia, nada, estava chegando na empresa. Por fim, ela chegou às 7h30, e o cara estava lá. Eu falei, como que ele chega às 7h30? Só chega aqui às 10. Aí no dia seguinte, ela chegou às 7 horas e já estava lá. E ela foi falar comigo, chefe, eu vim pedir demissão. Mas por que você vai pedir demissão? Eu não consigo te acompanhar. Mas como assim me acompanhar? Olha, a gente chegava aqui às 9h30, agora eu estou chegando às 7, você já está aqui, e eu não consigo chegar tão cedo, eu tenho filho, tenho que levar para a escola, não sei o quê. Ele falou, mas quem te pediu isso? Eu não te pedi isso. Eu venho de longe, eu gosto de chegar e trabalhar sozinho, ter silêncio, não ser incomodado. Por isso eu venho mais cedo. Eu não estou te pedindo para você vir mais cedo. De onde você tirou essa ideia? Então, a gente faz isso, a gente tem a ideia de que as pessoas esperam uma coisa da gente que nem sempre esperam. É como Newton Bonner, um rabino, fala, uma grande parte do sacrifício que nós fazemos no trabalho, em casa, no casamento, nas relações, uma grande parte do sacrifício que nós fazemos são no altar do nada. Ninguém te pediu isso. Não é bom para você, não é bom para o outro, não é bom para a empresa, não é bom para o casamento, não é bom. Deus não te pediu isso. Não é bom para os filhos. O que a gente faz? Porque de alguma forma a gente acredita que alguém espera isso da gente. Então esse momento também é um tempo importante a gente questionar o que a gente está fazendo e por que está fazendo. Porque eu tenho que analisar o meu balanço de energia, quanto que entra de energia, quanto sai de energia, quanto que eu aguento lidar com as situações. Então eu quero entrar aqui um pouquinho na conversa de pais e filhos, embora seja uma conversa que poderia ser muito grande, eu escolhi um elemento para quem tem filhos menores, filhos que estão em idade escolar, e eu estou muito preocupado com isso também, porque eu escuto muitos pais. Eu fiz sexta-feira uma conversa com professores numa escola que eu amo, de São Paulo, a Escola Internacional Preparando Gerações, do Mário Priscila Simões, uma escola referência para mim, duas escolas que são referência. A Ágora, que é montessoriana aqui em Niterói, que é impressionante.
Eu conheço a filosofia, conheço a diretora, a professora, é uma escola que realmente faz muita diferença, montessoriana, e a EPG lá em Atibaia. Então, se eu tivesse filho pequeno em Niterói, estaria na Ágora; se eu tivesse lá em Atibaia, estaria na IPG, porque o amor com que as pessoas trabalham realmente me impressiona. E essa conversa com o professor, muitos me perguntavam sobre isso, né? Sobre demanda, sobre o currículo do MEC, como é que você dá aula nesse contexto com aula em vídeo, como é que a criança aprende com vídeo. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para você. Hoje, as estatísticas mostram que o índice de suicídio no Brasil, por exemplo, dá 20 mil pessoas por ano. Nos Estados Unidos dá 45 mil por ano. É a segunda maior causa de morte lá e aqui de jovens entre 25 e 34 anos. E 4% das mortes dos adultos, 4% dos adultos lá têm pensamento suicida. Aqui talvez seja igual ou mais. Aqui no gráfico de baixo eu mostro um crescimento do índice de suicídio em 2000 e 2016 por conta da crise econômica. Então, a pesquisa foi feita em Milão, desculpa que está em inglês, mas não sei, é uma imagem, não consegui mudar, que a taxa de suicídio em 2008, na crise financeira de Milão, sobe até um certo ponto com a taxa de desemprego. Então, assim, a gente tem no ambiente de trabalho, no ambiente do nosso dia a dia, muitas pessoas que têm um sofrimento de ordem emocional, mas que não podem falar que é de ordem emocional, porque isso assustaria. Veja bem, uma empresa multinacional colocou 4 profissionais à disposição deles para uma conversa, para uma consulta. 2 cardiologistas e 2 psiquiatras. Os cardiologistas tiveram a agenda 100% ocupada. Os psiquiatras, 10%. Mas os cardiologistas disseram que 90% das consultas o tema era psiquiátrico e não cardiológico. Mas por que as pessoas falam com o cardiologista e não com o psiquiatra? Não quero puxar abraço minha sardinha, não. É porque existe, sem dúvida, um estigma, um preconceito em relação a se sentir um paciente com problemas emocionais ou um profissional com problemas emocionais. Há um medo do estigma. Momento Tropa de Elite. Estigma é uma palavra que vem do grego, que é uma marca feita nos criminosos ou nos escravos para mostrar que eram pessoas de uma categoria inferior. Então, o estigma psiquiátrico é: se eu tenho um sintoma psiquiátrico, se eu tenho um momento psiquiátrico na minha vida que eu vou precisar tratar com o psiquiatra, com medicações que o psiquiatra vai ministrar para mim, eu sou uma pessoa inferior. E as pessoas me olham como inferior. Aquela tristeza é falta de fé, aquela ansiedade é falta de confiança em Deus, é falta de força, é fraqueza moral. Se eu tenho insônia é porque eu não consigo relaxar. E isso aumenta a culpa, só aumenta a carga. Uma vez eu tive conversando com um pastor e ele falou: você não acha que é falta de fé a depressão? Eu falei: pode ser. Eu vou pedir a Deus para dar para você uma baita depressão e você experimentar o que é fé nessa hora. Quando tudo fica escuro e as pessoas olham para você como quem te acusa de ainda dever alguma coisa. Não dá conta de você mesmo, não dá conta do seu emocional, ainda dever alguma coisa, como se a minha última esperança, que é Deus, e a minha primeira esperança também é Deus, fosse ainda aquele que me acusa e fala assim: você não confia em mim, vou te largar. Tudo que a pessoa que está numa depressão, numa quadro de ansiedade, não precisa é alguém para julgar, apontar o dedo, marcar e trazer um versículo bíblico nessa hora, porque não vai ajudar. Não vai ajudar. Eu atendo muitos pastores, muitas pessoas que estão na igreja, e a grande parte delas tem muito medo que alguém saiba que está se tratando, porque vai parecer esse bonequinho vermelho, alguém que não tem fé, que não pertence ao grupo. Entretanto, outros pastores e outros líderes falam assim: não, eu faço tratamento sim, eu faço uso de medicação sim, e isso tira das pessoas um medo gigantesco de algum tipo de acusação ou de condenação. Quando a gente expõe a nossa realidade, nossa vulnerabilidade, e também ajuda as pessoas a verem a gente como uma pessoa, e não uma pessoa jurídica, uma pessoa física. Alguém que tem dificuldades na família, dificuldades na vida, dificuldades de gerenciar as emoções por pressões, porque a gente é normal. Mas quando eu posso compartilhar as minhas dificuldades, também eu posso dar para as pessoas o direito de serem humanas. Entretanto, Jesus falou assim: não dê pérolas aos porcos. Eles se voltam contra você. Então, compartilhe, sim, mas com quem merecer a sua intimidade, o seu coração, não qualquer pessoa.
Então, eu vi esse trabalho aqui, que me assustou bastante, da Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência, Associação Brasileira de Psiquiatria. Nesse trabalho aqui, fala de impactos da pandemia na saúde mental de criança e adolescente. Eu peguei só um resumo para você entender o que está acontecendo com a garotada. Aí você pode pensar assim, não, eles não gostam de aula, está super fácil ficar sem aula, está jogando game o dia inteiro, não quer nada fora do Brasil, sabe? Esses clichês que eu te peço que você nunca mais faça isso. O que eu vou te mostrar aqui é um quadro, sim, psiquiátrico, que pode piorar muito com aumento de pressão, que quando você tem mais pressão do que ela pode suportar, ela quebra. Olha só o que eu vou te mostrar. No mundo inteiro, 9 em cada 10 estudantes foram impactados. O que significa isso? A capacidade de estudar, concentrar, reter, foi afetada. Deixa eu te fazer um exercício psicológico simples. Tem uma porta no seu ambiente aí? Olha para essa porta um pouquinho só. Só um pouquinho, um segundo. Olha para a porta. Imagina que a porta está abrindo. Não olha para mim, não. Olha para a porta. A porta abrindo agora, sozinha. Você escuta um ronco. Enquanto a porta se abre, tem um grande Rottweiler rosnando para você. Você nunca viu aquele cachorro antes, queria nunca ter visto agora. Ele rosna. Enquanto o cachorro está rosnando ali para você, o quanto você consegue se concentrar no que eu estou falando com você agora? Por mais que você goste de mim, seja legal o que eu estou falando, zero capacidade de concentração. Por quê? Porque a emergência do Rottweiler tira qualquer outro assunto de cena e o único foco da adrenalina é aquilo que ameaça a tua vida. Entende o que eu estou falando? Imagine que o teu filho de 3, 5, 17, 20 anos, hoje, ele vê um Rottweiler. Vê um Rottweiler do risco dos seus pais que estão brigando pra caramba. Um Rottweiler do pai ou mãe que tem risco de perder emprego ou perdeu o emprego. Um Rottweiler de alguém na família que morreu, está morrendo. O Rottweiler de não encontrar seus amigos e algumas relações se esgarçaram. O Rottweiler achar que o seu futuro, o seu trabalho, o seu sonho foi afetado. Então, vários Rottweiler sobre uma criança ou um adolescente que não tem a estrutura neurológica completa para lidar com essa pressão toda. Entende isso? Então, olha só, eu tenho aqui também menos atividade física por conta de restrição ao ar livre. Mais tempo de tela, e a tela tem vários efeitos no cérebro, um deles é reduzir a produção de melatonina. Então, afeta também o sono de noite e o descanso. E a estimulação de tela com a luz azul é uma estimulação muito maior do que um livro ou uma conversa. Então, o sono fica irregular. E quando o sono fica irregular, todo o cérebro fica irregular. E algumas adolescentes trocam a noite pelo dia exatamente para ter a paz de não serem incomodados durante o dia que eles dormem e à noite estão vivendo a sua agenda sem interferência do pai e da mãe. Mas também menos estímulos, menos trocas. E a dieta é menos saudável para todo mundo, não para eles não, para todo mundo, que é, quando eu estou mais em casa, mais parado, eu sinto mais falta de gratificação imediata, que é carboidrato. Chocolate, docinho, um pudinzinho da vovó, biscoito, coisas que são calorias rápidas, porém muito tóxicas, porque também aí é menos paciência para cozinhar e compra uma coisa processada, aquelas pizzas de caixa, aquelas lasanha de mercado pronta, sabe aquela coisa que vem com um montão de química que você acha que está super saudável, a foto é linda quando você sai com uma droga, mas no fundo tem uma química muito pesada que aumenta o estresse oxidativo do seu corpo, impacta o seu intestino, impacta a absorção de nutrientes, impacta também a produção de serotonina e outros neurotransmissores que começam no intestino. Então, aqui, eu tenho como consequência ganho de peso, um desequilíbrio importante do sono-vigília, que também aumenta peso, e uma perda de capacidade cardiorrespiratória, porque o preparo físico, que seria essa capacidade aqui, ele diminui muito, porque eu estou mais fechado, menos em movimento, todos nós. Aí, eu tenho ainda nisso aqui um estresse prolongado, que tem aquele efeito que eu te falei, de alto impacto na saúde, o medo da doença em você, na criança, no jovem, nos familiares, a ausência de contato com os colegas de classe, amigos e resenhas. Alguns vão e são criticados por isso, mas, ao mesmo tempo, a noção dele de risco é muito mais de curto prazo que de longo prazo. Frustração, tédio, muita informação inadequada. Quem vê televisão direto para se informar acaba entrando num grau de angústia gigantesco. Falta de espaço em casa. Eu tenho aqui uma sensação de ameaça, de risco muito grande,
que são as perdas financeiras e ameaças também na família, luto na família. Então, isso afeta a concentração, isso aumenta a autolesão no suicida, quando o jovem se corta em algum lugar do corpo escondido. Ele não se corta para se matar e para sangrar até morrer. É interessante entender isso, né? Alguns pais me perguntam por que ele se corta? É para chamar atenção? Também é outra ideia bastante errada disso. As pesquisas mostram que quando um jovem se corta, ele tem uma atenuação dos mecanismos de ansiedade. Então, a dor gera adrenalina e depois um pouco de endorfina, que é automático, isso no cérebro. E essa dor, que é um corte superficial, que vai aprofundando, claro, reduz a ansiedade por algum tempo. Depois ele volta, porque a ansiedade volta. A depressão, por falência de capacidade de gerenciamento da pressão, o estresse pós-traumático ou transtorno de estresse pós-traumático, a ansiedade que sobe aos níveis mais altos e quem já tinha um pequeno sintoma psiquiátrico tem uma lupa em cima do sintoma psiquiátrico. Lembrando que 50% dos transtornos mentais se iniciam antes de 14 anos de idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, os transtornos mentais estão ali, podem ser disparados ou não, podem ser ativados ou não, como se fosse uma coisa em potencial, mas quando aumenta a pressão, quando aumenta abuso, quando aumenta impacto sobre a criança, esses transtornos são disparados com mais velocidade, e aí eu tenho uma desorganização que talvez leve a vida inteira para tratar e para consertar em cima disso. Então, aqui eu trago um outro estudo da APA, que é a Associação Americana de Psicologia. É longo esse estudo, só trouxe aqui, botei para português. Dizem que os pais são mais vulneráveis. Esqueci de tocar essa parte aqui. A porcentagem de pais que concordam que a pandemia fez do ano escolar 2020 um ano extremamente estressante para eles. Ou seja, 6 em cada 10 pais lá nos Estados Unidos falou isso. Pais de crianças de 5 a 7 anos, 65%, de 8 a 12, 76%. Olha essa faixa aqui. 76% de pais de 8 a 12, que é uma idade super importante das interações, das dinâmicas. Aí vem a adolescência, pré-adolescência 13 a 14, adolescente 15 a 17, um nível altíssimo de extremamente estressante, né? Extremamente, não é só estressante, é extremamente estressante. Pegando algumas orientações aqui, já começo a dar um spoiler para a gente ver algumas orientações para os pais. Eu queria falar aqui como é que você pode ajudar seus filhos olhando para esse contexto. A primeira coisa é entender que essa é uma situação completamente nova e ninguém está preparado para isso. Então, assim, uma reação esquisita, uma reação atípica, uma alteração de comportamento, uma perda de performance escolar, um desinteresse, qualquer tipo de trauma é uma reação normal para uma situação anormal. É normal, num tempo de tantas dores, ter alguma alteração de comportamento ou demonstrar algum sinal de trauma, de alguma quebra, alguma lesão. Desinteresse, falta de estudo, falta de concentração. Não é que você vai deixar o garoto para lá, a menina para lá e se vira. Não é isso. Mas também não é entender que obrigando, castigando, ele vai se concentrar mais com uma aula no Zoom, que nem sempre a sua escola, assim, com todo respeito, tem uma didática incrível no Zoom. Já era difícil concentrar na sala, com o controle do professor. Agora que ele fecha a câmera, agora que ele tem do lado, enquanto vê a aula no Zoom, se tiver aberta a câmera, também está vendo o WhatsApp ou está jogando alguma coisa com o áudio fechado. Como é que você pede para um adolescente, uma criança, conseguir ter uma performance de nota num contexto como esse? Pensa no Rottweiler, vê se faz sentido isso. Olha que interessante. Se você praticar o autocuidado, gastando 15, 20, 30 minutos por dia com você mesmo, um alongamento, uma brincadeira, uma dança, uma música, uma coisa que você faz uma gaivota para jogar pela janela, no apartamento, alguma coisa que você faça que seja minimamente fora da rotina, divertido especialmente, claro que vão achar que você está maluco, maluca, mas isso vai trazer um pouco de leveza e se você faz isso com regularidade, talvez eles façam também. O autocuidado, um pit stop, né? Minha filha tem uma frase assim, o que me faz feliz hoje? Eu gosto muito dessa frase. É uma forma de você buscar alguma coisa que faça você sair daquele lugar de angústia, dor constante. É uma forma de você buscar algum combustível para a sua alma. Que não seja uma coisa séria. Também pratique cuidar de alguém, sabe? Quando você
Mostra para o seu filho, adolescente, criança, que você vai ligar para o vovô, para a vovó, para dar um alô, para dar um beijo, fazer uma ligação de vídeo para alguém que está longe, ou pessoas que você está ajudando, pessoas que você está apoiando de alguma maneira. É importante que seus filhos vejam que você também cuida de alguém, não só de você mesmo, da própria casa. Esse elemento é muito importante para o adolescente, para o jovem. Ainda que eles não tenham esse mesmo pensamento, mas ver que você se importa com alguém além de você mesmo e da sua casa, isso é fundamental. Que não é um peso fazer algo por alguém. Pelo contrário, isso te faz bem. E é verdade, te faz bem. É fundamental que você consiga, de alguma forma, ajudar o jovem, adolescente, a criança, a não estudar e trabalhar no mesmo lugar. Estudar e dormir no mesmo lugar, quer dizer. A cama não é um lugar de estudar, é um lugar de dormir, é um lugar de relaxar. Se tiver como sair do quarto para estudar, melhor. Mas se não tiver, tenta criar um mini espaço no quarto que não seja na cama. Fazer alguma coisa que ajude a ter ambiente diferente. O mesmo espaço físico o dia inteiro não faz bem na cabeça do jovem, da criança. E último aqui, entenda que essa crise ela não é uma crise qualquer. Para os meus avós, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que eles viram as duas, foram, claro, também a crise de 29, foram crises gigantescas. O meu pai e minha mãe já viram as consequências do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e cresceram num ambiente de alta demanda e com muito pouco suporte, que é o ambiente do pós-Segunda Guerra Mundial. Os grandes efeitos mundiais, eles impactam e criam gerações. Talvez tenha uma geração acontecendo agora, que vão dar o nome mais tarde de geração pandemia, geração Covid, geração, sei lá, fica em casa, geração máscara, não sei o nome que vão dar. Mas as experiências coletivas impactam gerações e trazem também alguma musculatura para essa geração. Por exemplo, a geração do pós-Segunda Guerra Mundial, Baby Boomer, a geração que eu pego a pontinha final dela, é uma geração muito forte, muito trabalhadora, que aguenta muita pancada. Tanto é que nas pesquisas que eu falei para você agora aqui, os mais velhos são os menos afetados pela pandemia psicologicamente. Mas, poxa, mas o mais velho é o que tem mais dinheiro, é que tem mais risco de perder o emprego, não conseguir se recolocar, mais contas a pagar, mais gente para ajudar, menos saúde. E os mais novos que têm mais saúde, mais futuro pela frente, menos peso financeiro sobre eles, são os mais estressados. Por quê? Porque os mais velhos têm mais musculatura emocional por outras crises que já passaram. É interessante que muitas empresas, né, mandaram embora os cabeça branca para pegar gente mais jovem e agora estão chamando de volta os cabeça branca para ajudar. Então, aqui, é importante entender que o teu filho, adolescente, criança, entender que essa crise ela traz uma oportunidade de um crossfit emocional existencial, entende? De uma atividade muscular que vai ajudar a gente para o futuro, porque outras crises virão. Não quero te incomodar, te assustar, mas outras crises virão. E como é que nossos filhos vão passar por essas crises? Com as experiências, com os aprendizados que estão tendo nessa crise com a gente aqui. Eu sei que você ficou preocupado com tossir, né? Que estou engasgado aqui. Meu Deus, não está de máscara? Não, não estou de máscara. Mas a gente vai ficar assim um longo tempo. Alguém tossindo, fica tenso, alguém espirrar, então espalha. É um longo tempo isso pela frente. Então é importante você mostrar disposto ou disposta a ouvir, conversar e permanecer calmo. Por que permanecer calmo? Porque a criança, adolescente, ele olha para você, ela olha para você como quem está buscando referência, se é para entrar em pânico ou não. Não é a situação que define, é você que define. Por isso eu recomendo fortemente que não veja jornais, telejornais na hora do jantar, na comida. Não veja. Se puder não ver, nunca não veja, porque tem sido altamente direcional. Eu quero te lembrar que os telejornais não têm a função de informar você, tem a função de manter a audiência. E para manter a audiência, tem que ter o quê? Emoção, carga, impacto, ameaça. E sendo próximos capítulos, igual o Netflix faz com temporadas de séries, criando uma expectativa do próximo capítulo. E quanto mais assustado você estiver, mais você consome, mais você mantém a sua audiência ali. A conversas empáticas significa o quê? Conversa empática é uma conversa em que você começa perguntando como é que você está,
como é que você está vivendo a situação, como é que eu posso te ajudar. A conversa empática não visa resolver um problema. Isso, às vezes, nós pais, né, homens especialmente, somos muito mais pragmáticos nisso, querer resolver, querer dar orientação, mas conversa empática é uma conversa que não tem tempo para acabar, não tem conclusão para chegar, só tem um interesse, que é, pode falar que eu estou te escutando. Confesso que, para mim, esse é um desafio gigante que eu tenho buscado ao longo de toda a minha vida, aumentar minha capacidade de escutar e não pensar apenas em soluções. Olha que interessante, jogos podem ser úteis agora, entende? Então, se você puder pedir para o teu filho, né, te ensinar a jogar, se tiver paciência para isso, é um canal jogar com ele ou com ela. Não acho bom aqueles jogos de tiro, de morte, aqueles são bem pesados. Mas os jogos que eles falam com os amigos também na internet são interessantes, sabendo quem são esses amigos, tá? Porque também é legal você saber que tem pessoas que usam nomes de jovens, botam lá um perfil falso para ter acesso à criança e adolescente. Sempre que possível, ar livre, tiver uma varandinha na sua casa, ar livre, sol, precisa de meio-dia, fundamental. E alimentação, vou nem falar, né? Mas você sabe disso, mas eu vou falar assim. Alimentação menos química e mais natural possível. Se você não tem o hábito de alimentação legal, não espere que teu filho faça por orientação médica. É você que tem que fazer isso também. E você também precisa disso. Eu e você precisamos disso. Bom, vou seguir um pouquinho para frente e falar sobre a pandemia de divórcio. Gente, isso é notícia ruim. Desde o começo da pandemia, o site lá, jus.com.br, começou a fazer alguns levantamentos. E aqui, essa Cláudia Neves fez aqui, olha só. No Brasil, um aumento de 177% na procura de escritórios de especialidade em direito de família e divórcio, comparado com o mesmo período do ano passado, apresentando um crescente desde a quarentena. Então, assim, a gente tem aqui uma quantidade enorme, né? Deixa eu voltar para cá que eu não acabei isso aqui ainda, uma quantidade enorme de divórcios acontecendo, e esses divórcios estão gerando também, ou possibilidade de divórcio, uma instabilidade na casa. Por que as pessoas procuram divórcio? É simples, por conta dessa pressão do dia a dia junto e das negociações forçadas, sem aquela pausa de ir para o trabalho um, ir para o trabalho outro, se encontrar no final do dia. Hoje é o dia inteiro junto, negociando internet, reunião importante, demanda de filho, empregada que não foi embora, não tinha, ou não tem, a creche que está fechada. As negociações ficaram muito difíceis, muito tensas, e depois de um tempo você vai esgarçando a paciência, aquela saturação de não querer mais ouvir, a pessoa fala uma coisa, já responde atravessado, ela estava de bom humor, mas acaba o humor ali, então um ciclo vicioso vai acontecendo. Por isso, esse alerta aqui, que é a separação não vai reduzir o estresse. Vai aumentar seu estresse. Vai aumentar seu custo. Então, se você está pensando em separar, espera passar a pandemia, analisa com cuidado. Tem casos que a separação é necessária, né? Casos com risco de vida, casos com ameaças, casos com... Tem casos que o divórcio ele é uma necessidade médica, inclusive. Mas não é a maioria, é a minoria. E passar por crise junto também fortalece a gente. Então, aguenta aí, respira fundo, faz alguma coisa que te ajude a olhar o jogo, não só a emoção do momento, para chegar nisso aqui. E para terminar esse bloco, eu queria trazer para vocês um estudo que me chamou a atenção sobre a tríade da angústia. Eu vou resumir esse estudo, que eu acho que ele me ajudou a entender como que o contexto que já tínhamos antes ele fica exacerbado pela tríade da angústia, que é educação, tecnologia e controle. Na educação, isso não vem da pandemia, tá, gente? A gente já estava assim há um tempão. Há um tempão que a gente está assim. A pandemia, talvez, ela piore a situação. A educação tem alguns elementos. Primeiro, que é mensagens grandiosas. Você é uma pessoa maravilhosa, você vai conseguir tudo que você quer, você é uma pessoa incrível, meu filho é especial, aí fotografa, aí bota no Face. Eu tenho uma conhecida que acompanha o balé da filha, a filha tem 30 anos de idade e acompanha o balé da filha, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando, ele fotografa e posta, pensando, nossa, é legal isso, né? Mas com 30 anos, eu acho que é um pouco estranho. Mas são super mães, super pais, que fazem o filho um super filho. A família é incrível. Só que isso não é legal.
Porque o mundo não vai te dar esse espaço todo, entendeu? Aí chega na escola, por demanda, talvez, de pais frustrados, aí tem uma Olimpíada na escola. Sempre tem, né? Olimpíada, competição. E aí todos ganham medalha de participação. Eu falei, gente, você mata a meritocracia assim. Se todos ganham, ninguém ganhou. É legal participar? É legal participar. Mas é legal também a criança entender que vai ter primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e participante. E não ganhar também faz parte do jogo. Ganhar não é o alvo. Entrar ali é o alvo. Então, por que uma medalha de participação? Por que não entender que a participação já é o bastante? Por que entender que tu não tem uma medalha no peito, você não sabe se é de participação, se é de ouro, prata, bronze, tudo igual? Por que desmontar a meritocracia e dar para o filho uma espécie de não frustração? A educação, ela é primariamente estímulo e frustração. E a frustração gera uma busca por soluções, mas não frustração gera o direito de reclamação, de desorganização emocional, de ataques de criança e adolescente. Você já viu isso com mães e pais em shoppings, em lugares, ataques que fala, meu Deus, chama aqui o SAMU, porque essa criança vai morrer. Mas, na verdade, isso é um elemento da educação. É importante lembrar que a educação não é uma agenda de escola, é uma agenda sua. A educação é uma agenda sua, como pai, como mãe, não da escola. A escola pode apoiar você, você escolhe uma escola, mas esse papel é seu. E quando a sua escola frustra o seu filho, pode ser que seja muito importante você entender o motivo das coisas que acontecem. E não recriminar a escola quando ela frustra o seu filho. Muito do que os pais fazem em relação aos filhos está ligado à culpa e não ao amor. A compensar uma ausência e não a formar uma criança preparada para o amanhã ser o pai sem a mãe. Nota não é sinal de desenvolvimento. Os psicopatas têm altas notas. Uma marca importante para você pensar no seu filho não é a nota, é a solidariedade, por exemplo. Quando tem uma dificuldade na sua casa, você está lá fazendo comida, tem que trabalhar, você está fazendo comida, o filho está fazendo o quê? Está te apoiando ou está vendo televisão? Está no quarto jogando um game? Eu tive uma situação com uma amiga que passou uma grande crise, perdeu o emprego, estava mal pra caramba, e a filha no lockdown, estudante de medicina, foi para casa dos pais. Eu acho que a mulher separada, não tinha marido, mas para casa da mãe. E ficava o dia inteiro no quarto, deprimida com os amigos. Vendo game, jogando, falando no Insta, no Face. Eu falei, vem cá, enquanto você está lá buscando emprego, tentando fazer coisa, fazendo comida, arrumando casa, a tua filha não te ajuda em nada? Não, não ajuda em nada. Com 22 anos, estudante de medicina, não ajuda em nada. Você se mata para pagar uma faculdade de 10 mil reais, não te ajuda em nada. Eu falei assim, que tipo de médica você acha que ela vai ser? Se não se importa com a dor e a angústia da mãe, como é que vai se importar com a dor e a angústia de um paciente? As notas são boas, mas o comportamento não é de alguém que se importa. Não é de alguém que vê a dor e faz alguma coisa para amenizar essa dor. Quando eu falo aqui de ajudar em casa, não tem nada a ver com tarefa, tá? Tem a ver com formar filhos que tenham como valor solidariedade. Alguém está sofrendo, alguém está com dificuldade, eu posso fazer algo, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Eu não tenho que salvar o mundo, mas eu tenho que ser fiel no pouco. Ajudar me faz bem, não me faz mal. Quando eu ajudo alguém, quando eu me importo com alguém, eu libero no meu cérebro ocitocina, que é um hormônio de conexão, de compreensão. E nós evoluímos a partir de ajuda, a partir de solidariedade, a partir de pensamento coletivo. Somos seres gregários que precisam de um ambiente social para desenvolver e para crescer. Por isso também é um erro pensar que a videoaula vai dar para o teu filho desenvolvimento, vai dar informação. Mas o desenvolvimento vem da troca com os amigos, professores, dinâmicas, atividades, arte, música, educação física. Não é aquela aula de matemática que forma o teu filho, tua filha. É um conjunto educacional. Então, considere que nesse momento que estão todos em casa, aqui eu falo de criança a partir, claro, de 5 anos, que consegue entender melhor as coisas. O que seria um gesto solidário, um gesto de amizade, um gesto de suporte?
para contribuir para a nossa casa, nossa família. O segundo ponto da tríade de angústia é a tecnologia. Você já entendeu, né? Se você não viu esse especial Netflix aqui, que é a Dilema das Redes em português, eu fiquei bastante impressionado com os entrevistados. São as pessoas que criaram o Instagram, o Facebook, que criaram a metodologia de conectar as pessoas e mantê-las conectadas o mais tempo possível. Certamente, né, você já viu aí um avô, uma avó, eu vejo meu pai, meu sogro, eles entram no celular e até 2 anos atrás não mexia no celular. Agora eles entram e não conseguem mais sair. São mensagens do WhatsApp, grupos gigantescos, e vê aquelas coisas todas, e distribui fake news todo mundo, e quando vão lá no Zoom, entram uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque a metodologia que foi criada para desenhar o YouTube, desenhar o Instagram, desenhar o Facebook e tudo mais, é um algoritmo, uma inteligência artificial que aprende como manter você mais tempo na tela. Então, quando tem aí um like, quando tem aí uma visualização, por exemplo, no Instagram, uma jovem posta uma foto fazendo um biquinho de costas com o seu bumbum, uma roupa nova, e tem um montão de gente que gostou, que curtiu, que visualizou, que respondeu. Aquela resposta traz uma dopamina, que é um neurotransmissor de satisfação. É o mesmo transmissor que vai sair com chocolate. É o mesmo que sai em doses cavalares com o crack. Por isso o crack vicia na primeira dose, porque o que libera dopamina nada mais libera. Mas vicia. Vicia porque a dopamina ali é rápida. Eu posto uma foto e tenho feedback. Eu entro no meu Insta, tem mais gente curtindo, aumentou meu número de seguidores, como se fosse uma seita. Se eu não tenho resposta, se ninguém curtiu, eu tenho efeito contrário, de abstinência. Não tem valor. E se encontra aí jovens entrando em ansiedade, depressão por conta disso. Temos também agora uma velocidade de entregas. Então, por exemplo, agora as séries ficam 5 temporadas já vêm juntas, não tem que esperar um ano, como foi aquela série Game of Thrones, cada ano vinha uma temporada e só no outro ano. Meu Deus, um ano de espera, as pessoas ficavam desesperadas, comentavam sobre isso. Então, maratonar significa passar 3, 4, 5, 6, 7 horas vendo a mesma série, que é uma novela disfarçada. Algumas compras chegam no mesmo dia. Estados Unidos, vários lugares oferecem compras com entrega em 3 horas. E a chegada da compra dispara dopamina. A chegada. Quando chega uma caixa para você, do Sedex, ou seja o que for, opa, chegou. Pode ser uma besteira, pode ser um limpador de chão, pode ser o que for, mas a caixa para você tem uma ideia de presente. Isso libera dopamina. A dopamina, ela é uma substância que não tem como você rejeitar. Ela vicia e não há defesa contra a dopamina. Por isso que trabalhar com vício é muito difícil. E as medicações que trabalham com vício, elas aumentam a liberação de dopamina. E é bem complexo. A terceira tríade da angústia, eu falei da educação, agora foi a dilema das redes e o controle. Aqui, veja, quando a pessoa tem lá 20, 30, 50, 100 mensagens não respondidas no WhatsApp, no Instagram, no Face, ela tem a sensação que tem que fazer isso tudo, que ela tem que ver o tempo todo. O que acontece com isso? Você já viu isso? Você vai ver pessoas que estão numa mesa de restaurante, 2 casais de namorados e os 4 estão no celular, em outro lugar. Você vê um pai e mãe, 3 adolescentes, os 5 estão no celular. Em algum momento, a mesa, há uma espécie de concordância que todo mundo pega o celular. Aí começa talvez com o pai, começa com a mãe e, já que pegou também, tem que pegar também. Todos vão para o celular. Tem o TBT, que quer dizer Throwback Thursday, que é jogar de volta quinta-feira, pegar alguma coisa passada na quinta-feira e jogar na rede. Como se a vida fosse maravilhosa sempre, com coisas legais sempre. Eu tenho que postar as coisas mais legais. Mas, vê, a vida não é assim. Momentos estão incríveis. Alguns pacientes minhas trazem isso para tratamento. A compulsão de postar 20 fotos por dia. E ver quem curtiu, quem deu um comentário ruim, os haters que aumentam agora na internet, pessoas que querem cancelar os outros. É uma forma de controle.
Isso transborda do WhatsApp, do Instagram, para a vida no dia a dia. A gente passa a tratar as pessoas com a mesma velocidade, mesma demanda que a gente trata na rede social. Para fechar isso aqui, eu quero trazer para você um ponto importante dessa dinâmica, que é como que a gente mede o outro com nossa régua. Achei engraçado esse gurilão aí oferecendo banana para o cachorro. É o melhor que ele tem para oferecer, né? Pô, o cachorro fala, nem pensar. Porque o que é muito legal para esse gorila não vai apetecer esse cachorro. Aí o pai fala assim, no meu tempo, a frase começar no meu tempo começou errada. A não ser que você fale, no meu tempo eu apanhava pra caramba, eu entendo você agora. Aí melhorou essa frase. No meu tempo, foi difícil para mim também, melhorou a frase. Mas se você pegar no seu tempo como uma coisa heróica, que você era incrível, que você estudou pra caramba, que você ralou pra caramba, que você não tinha ninguém para passar a mão na tua cabeça, se você pegar o seu passado para esfregar na cara do filho, da filha, que ele não tem vida dura, é um grande erro. Porque o seu pai falou isso para você no meu tempo. Então, vamos entender que não dá para pegar a régua. Eu estava trabalhando com um casal e era chocante, porque o pai desse cara foi um cara muito rigoroso, né? E ele tinha o filho da esposa, não era dele o filho, ele é padrasto desse garoto, e ele pegava todos os ensinamentos rígidos do seu pai e tentava passar para esse garoto, que quebrou a relação completamente. Eu falei, mas por que você tenta fazer esse método mais, digamos assim, tradicional com seu enteado? E ele falou, meu pai fez assim comigo e eu dei certo. Eu pensando aqui, eu não sei qual foi a parte do certo que ele está vendo. Mas eu falei, ok, deu certo para você, não quer dizer que vai funcionar para esse garoto. Você conhece o mar pelos frutos, a relação está quebrada, ele não te ouve mais, cancelou você na cabeça dele. Você fala, ele entra no branco e olho para o nada e te ouve até aguentar e sai de perto, pensando em alguma coisa para anestesiar. Isso é uma porta para droga também, para álcool também. Então, eu queria trazer para você, pai, mãe, que nota não é importante. A saúde mental do seu filho é importante. Nota ele recupera, a relação pode quebrar. O ponto mais interessante para mim aqui não é se o filho está tirando boa nota, se ele consegue ainda ter algum interesse em matéria da escola. Se ele consegue ter algum interesse, maravilhoso. Maravilhoso, está ótimo. Vamos entender que esse tempo vai passar no mundo inteiro, o conteúdo vai ser menor, mas se a gente conseguir ensinar nossos filhos a terem uma musculatura emocional, a atravessar crises na vida, a aula pode não fazer falta, mas essa musculatura emocional certamente vai fazer falta. A geração que está hoje analisando nas empresas com maior nível de risco, de estresse, é a geração Z, os mais novos, né, de 13 aí até 22, 23 anos de idade. Esses estão quebrando mais do que os mais velhos. Porque, de alguma forma, esse mundo tão organizado, tão bacana, tão sem frustração, não os preparou para ter essa musculatura. Claro que, quando eu geração Z, estou falando de estatística, né? Porque você pegar um jovem da periferia, que é arrimo de família, que sai de casa às 4h30 da manhã e chega às 9 da noite, esse garoto não é um garoto que fala, não estou bem. Ele fala, eu tenho a batalha, missão dada, missão cumprida. Ele vai ter um pensamento muito mais próximo de baby boomer do que de geração Z, porque o contexto dele é bem diferente. Então não dá para falar de geração como se todos fossem iguais. Não são iguais. É só um estudo de sociedade, mas cada um é diferente, o ambiente é diferente, a demanda é diferente. Eu quero te dizer que essa crise não é um problema. Problema é uma coisa que a gente resolve. Essa crise é um cenário. Cenário é uma coisa que a gente contingencia, aprende e cresce com ele. Por isso eu queria fechar esse bloco aqui com algumas reflexões para a gente entrar. Sabe aquela coisa de avião? Em caso de descompressão, máscaras cairão, coloca a sua primeiro, depois o dos outros. Isso aqui vale quando todo mundo tem máscara no avião. Na vida não é assim. Na vida eu preciso olhar para outras pessoas, às vezes, antes de olhar para mim. Porque eu tenho mais reservas, eu tenho mais maturidade, eu tenho mais condições. Então, tudo que nós fazemos que cuida do outro alimenta o oxigênio da confiança e nos reumaniza. Esse tempo prolongado de ameaça nos coloca muito mais animalizados, muito mais brutos, muito mais ou eu ou você, muito mais na arena como um gladiador, uma gladiadora.
Cuidar dos outros intencionalmente, me movimentar para cuidar dos outros, é uma das formas de rehumanizar, de recuperar o melhor que tem em mim. E eu tenho como fazer isso, porque é uma decisão. Eu não tenho que estar maravilhoso, tem que estar perfeito para ajudar alguém. Eu não tenho que ser pessoa incrível para ajudar alguém. Eu tenho que ser uma pessoa que se importa, só isso. Outro ponto é que as situações de crise como essa agora, elas podem ser uma oportunidade singular para voltar para o plano original. E aqui tem duas camadas de plano original. Para você que é pai, especialmente mãe, o plano original é aquela pessoa que um dia se casou apaixonada. Aquela pessoa que um dia se pensou em ter filhos e ser uma pessoa incrível para os seus filhos. O seu plano original é uma pessoa que vivia com o coração inteiro. Uma pessoa que sabia ajudar e pedir ajuda. Sabia rir, sabia chorar. O seu plano original é uma pessoa que brilhava. O seu plano original era uma pessoa que era feliz, mesmo em contextos não tão legais. Mas tem um outro plano original. O plano original daquele que te criou. Nesse plano original daquele que te criou, ele te vê de uma forma muito maior ainda. Ele vê você com um potencial muito maior ainda, porque ele te vê como a sua imagem e semelhança. Ele te vê de maneira muito única. Embora você não se veja assim, porque as culpas vão se amontoando, porque as dores, os fracassos, as palavras das pessoas vão se amontoando na sua cabeça, na sua vida, mas isso não são verdades, são opiniões. A verdade é o Criador, que sabia de você antes da barriga da sua mãe, antes da fundação do mundo, que tinha com você um plano especial de te encontrar em algum momento, chegar até você em algum momento e entrar no seu coração para sempre, não por um momento, mas entrar a seu convite para ser aquele que cuida de você, que te leva para um lugar novo. Ele fez tudo o que era necessário para isso. E essa essência do que agora, nesse fim de semana, a gente vai ter, que é a Páscoa. A Páscoa é a espinha dorsal da vida cristã, não o Natal, é a Páscoa. A Páscoa é, em muito pouco tempo, uma decisão de amor, de uma ceia na mesa que tem até um amigo que o trai, uma decisão de abrir mão do poder e ficar em silêncio quando podia destruir seus inimigos, uma decisão de sofrer um lugar que talvez a gente não entenda por que tinha que sofrer, como lá em Isaías foi falado 700 anos antes, que pelos seus machucados seríamos nós sarados. O castigo que traz a paz, a libertação, que traz o fim da dívida, estava sobre ele. Por que tinha que ser assim? Eu não consigo compreender, eu consigo crer que esse Deus que se fez homem em Jesus e continuou sendo Deus, escolheu a cruz. Ele escolheu os cravos para que você e eu pudéssemos ter acesso a esse plano original, aqui e na eternidade. Aqui e quando não for mais aqui. Aqui quando não tiver mais esse aqui. O plano original de Deus é algo tão bonito, tão incrível, que devia meditar um pouco mais sobre isso. As notícias assustam, o plano original tranquiliza. Eu recebi um presente que estava escrito assim, old but gold, que é antigo mais ouro. É um trocadilho em inglês. E meu filho me mandou, o Daniel. Eu queria passar para você esse presente, para você pensar um pouquinho na prática de uma vida que pode ser diferente. Olha só esse vídeo. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior.
Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita, mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente, porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fé? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Cara, eu não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva minha vida, mas não sei dizer. Desculpa qualquer coisa, viu? O aconchego desse abraço me lembra um pouco do meu pai. A pandemia vai passar. Mas o que ele falou não vai passar. O que ele falou é eterno. O que ele fez é eterno. Essa imagem de um lugar muito especial para mim. Eu fiz um retiro com o irmão Ludovico, num mosteiro lá em Vinhedo. E a gente podia entrar lá na capela dos monges, e tinha uma missa com canto gregoriano. E era assim o fundo, uma imagem projetada de Jesus Cristo, que não tinha cruz de madeira, mas tinha só de braço aberto. E a sombra projetada parecia que estava flutuando no ar. Algumas horas que eu passei ali, meditando naquele tempo de amor e silêncio, eu me lembrei dos discípulos no caminho de Emaús, que está lá em Lucas 21. Estavam deprimidos, estavam angustiados, estavam sofridos, estavam vivendo a decepção que foi a morte de Jesus, a decepção que foi o terceiro dia depois que ele morreu e nada aconteceu.
caminhando para fora de Jerusalém, para outra cidade. Jesus aparece no caminho com eles e pergunta: o que estão conversando? E aí fala assim, e eles pararam e um deles tristemente falou: você não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Daquele que era esperado ser o Messias, poderoso em obras, que contou tudo que Jesus fez, sabia todos os fatos, mas não tinha a revelação desses fatos. E algumas mulheres foram lá no sepulcro, não acharam o corpo dele, disseram que o viram, mas é o terceiro dia ele não voltou, não apareceu. E Jesus vai caminhando com eles e fala assim: oh, vocês são duros de coração, são tolos. Olha só, a Escritura falava sobre isso, que tinha que morrer no lugar do povo. E Jesus explica as Escrituras, todos os profetas. E quando chegam em Emaús, que eles vão entrar para a cidade, Jesus faz com que vai andando, eles não sabem que é Jesus. E aí o discípulo fala: vem ficar com a gente, está tarde já, está anoitecendo, vem ficar com a gente. Jesus aceita, vai para eles para casa, que eles vão. E aí, na hora do jantar, ele pega o pão, ele parte o pão. E quando ele parte o pão, os discípulos reconhecem que é o mestre. Mestre. E ele desaparece dos olhos dele. Essa cena mexe tanto comigo, porque naquele momento que Jesus se revela para eles ali, tudo fez sentido. A vida inteira dedicada ao que eles ouviram, a cruz, que parecia uma morte sem nenhum sentido, fez todo sentido. E eles ficam tão impactados com aquilo, tão impressionados, que eles não aguentam ficar em Emaús e no dia seguinte voltar. Voltam de noite com perigo de bicho, perigo de assalto, perigo de tudo. Não existe mais perigo quando eu vejo que o Mestre ressuscitou, que Jesus ressuscitou. E no partir do pão, eles voltam, eles contam, e desse dia em diante, nunca mais eles são iguais. Eu que fiz essa live hoje mesmo para falar isso. Jesus pode abrir o seu olho hoje e, por mais que esteja em igreja há muitos anos e conhece todos os fatos que aconteceram em Jerusalém, tua Semana Santa já passou todas as escolas bíblicas que você já foi, eu peço hoje que Jesus abra os seus olhos e revele a partir do pão, que queime o seu coração, que haja vontade de voltar correndo para Jerusalém, onde morreram os sonhos, mas também ali onde nascem os sonhos, ressuscitam no terceiro dia, por meio daquele que fez isso por nós. Que a tua Páscoa não seja de bacalhau e peixe e ovo de chocolate, mas que seja de perdão, de cura, de invocação do nome que está acima de todo nome, de manifestação do poder de Deus na tua vida, de graça sobre você. Eu vou abrir agora um tempinho para a gente conversar, tirar aqui da tela, para a gente falar um pouquinho. E daqui a pouco a gente termina. Passei do tempo, né, gente? Eu acho que me empolguei, eu passei do tempo. Eu queria falar 1 hora, mas falei pra caramba. Semerson, você está ouvindo aí? Me ajuda a organizar aqui perguntas e coisas que surgiram que eu não sei. Surgiu uma pergunta da Jaciara, ela perguntando aqui, em relação ao que se refere ao possível desinteresse dos filhos e alunos em troca os horários de estudar, dormir, se alimentar. Como podemos proceder eficazmente? Boa pergunta, Jaciara. Vou tirar o eficazmente da frase, porque ninguém está eficazmente nesse momento, né, gente? Aqui entre nós não tem eficazmente em lugar nenhum. Então, vou colocar como proceder já é o bastante, né? Já é o bastante. É o bastante proceder, já é o bastante. Então, entenda o seguinte, toda demanda do seu filho tem um motivo. Ele não faz pirraça. Tem alguma dor por cada demanda. Então, a primeira coisa para a gente pensar é, filho, o que está acontecendo? Me fala um pouco desse momento. Você não quer comer, você não quer dormir com a gente, acordar com a gente.
que está acontecendo? E é mais importante entender o que está acontecendo do que fazer alguma coisa eficazmente. Porque pode ser que num dia eu negocie, né? Com criança pequena é legal isso, né? Criança tem uma autonomia e você fala, você quer tomar banho com a toalha azul ou com a toalha rosa? Não, eu quero azul. Não, eu quero a rosa. Ela escolheu a toalha, mas na hora do banho vai tomar banho, porque a criança precisa ter estrutura. A criança tem que ter um pouco de rotina. Crianças precisam de rotinas. Só que a minha rotina foi alterada, a sua rotina foi alterada, a dele foi alterada. Então, como é que eu mantenho uma rotina rígida se todo mundo foi alterado? Então, alguma rotina tem que combinar e negociar. E a negociação depende muito da idade dos filhos. Filhos menores, a negociação é um pouquinho menos aberta. Filhos maiores, tem coisas que eles conseguem gerenciar mais. Mas eu vejo muitas mães preocupadas. A escola do meu filho não teve aula nenhuma, não tem nenhum online. Eu entendo a preocupação com a matéria que não viu, o Enem que vem ano que vem, esse ano, mas isso é muito secundário. A minha expectativa com meus filhos é, por favor, não passe direto no vestibular, perca um ano pelo menos. Quanto mais tarde você entrar na faculdade, melhor. Mais maturidade você vai ter para lidar com pressões políticas, ideológicas, adestramento ideológico, patrulhamentos, mais você vai conseguir lidar com 1000 tribos diferentes, 1000 pessoas diferentes. Por que tem que entrar com 17, 18 anos na faculdade? Por que tem que ter essa coisa que os pais falam, cumprir minha missão, está encaminhado? Como assim encaminhado? A gente é pai e mãe até a gente morrer, né? Até a gente pegar o último dia, a gente é pai e mãe, a gente sente dor. Inclusive, eu vi uma frase do Milor um tempo atrás que falava assim, criar filho é que nem jogar videogame. A fase seguinte sempre é mais difícil. Então, eu não acho que a gente consegue fazer uma coisa super legal, super incrível com a nossa casa agora. Eu gostaria de trazer como prioridade a conexão, a empatia. Aproveitar que tem uma dificuldade e fazer daquilo ali um momento de conversa amorosa, momento de ouvir mais, não tentar resolver com bala de prata, não tentar resolver com uma ordem. Aquilo que tem a ver com segurança, com risco de vida, não tem negociação. Não tem negociação. Segurança, risco de vida, não tem negociação. Mas aquilo que pode ser negociado, vamos negociar. Vamos dar para as pessoas a clareza que tem algumas coisas que são muito importantes, outras que não são tão importantes. Mas se eu brigo com o mesmo grito e exaspero com um prato em cima da mesa que não foi tirado de um risco de vida, eu confundo os alarmes. Eu tenho que ter diferentes alarmes para os filhos. Se a minha voz é sempre a mesma, se meu tom é sempre o mesmo, se a briga é sempre a mesma, desliga o alarme. Não houve mais nada. Então, entenda, mãe e pai, de maneira nenhuma eu quero criticar aqui a sua angústia, o seu desespero, a sua batalha. Pelo contrário, eu acho que vocês são heróis, heroínas incríveis que estão dando o seu melhor, buscando o seu melhor. E eu fiz essa conversa de hoje só para apoiar você. Mas, como médico, eu digo que pessoas são mais importantes do que coisas. O teu filho é mais importante que a nota, do que o Enem, do que a escola, do que... Se ele está alterado, está esquisito, está se cortando, procura ajuda. Procura ajuda porque esse comportamento, nesse contexto, ele é normal. Então, não julga teu filho e, se possível, conte para ele alguma coisa que você me passou em certa idade, que foi difícil para você, e você conseguiu superar depois. E se alguém te ajudou, conta alguém que te ajudou. Mas não espere uma casa arrumada, com filho de cabeça arrumada, um casamento arrumado, num ambiente como esse. Vida perfeita no mundo imperfeito é um sintoma psiquiátrico. E mais aí, Emerson? Tem mais um aqui, deixa eu... também a Jaciara fez... Bota no chat aí que a gente vai ver. Está aparecendo aí? Não. Manda ver, Emerson. Deixa eu ler aqui. Ela fez aqui, Jaciara, a partir de que idade pode-se entender que houve uma musculatura emocional, né, psicológica,
onde se tem o amadurecimento das ideias? O amadurecimento ele é contínuo. Desde que a gente está na barriga da mãe, está amadurecendo biologicamente, psicologicamente, depois sociologicamente. O amadurecimento acontece por bem ou por mal. Né? A gente chegou até aqui, né, Semerson? Não foi assim uma vida facinho, né? Não foi assim tudo bacana, tudo legal, mami, papi, muito leitinho. Não foi assim, amigo. Não foi. Foi pancada pra caramba, risco pra caramba, situação difícil pra caramba, tem um montão de cicatriz no meu corpo inteiro. Não foi fofo, não foi fácil. Mas a gente chegou até aqui com esse desenho. Esse desenho mental que a gente tem, é um ponto importante entender isso. O desenho mental que a gente tem coisas muito legais e coisas muito difíceis, no mesmo desenho mental, ou perfil psicológico, como queira chamar. Uma coisa que eu tenho trabalhado já há algum tempo é entender que eu tenho coisas que são muito difíceis, Emerson, para quem convive de perto comigo. E eu tenho o desejo profundo de melhorar essas coisas. Mas, por exemplo, eu brinco que eu sou um rinoceronte. Às vezes eu atropelo, passo por cima, determino, faço uma imagem bastante concreta, às vezes, do que eu faço, sem nenhum tipo de alarme. Simplesmente é assim, olha. Mas quando você estiver brigando com alguém, o que você queria ter do seu lado? Um poodle ou um rinoceronte? Então, o meu lado rinoceronte é muito útil para muitas batalhas. Em outras palavras, Emerson, Deus me criou com esses traços com um propósito. E quanto mais eu sou parecido com quem eu fui criado para ser, melhor eu atendo esse propósito. E menos o excesso desse propósito, menos as patologias que vêm desse mesmo traço de personalidade, afetam a minha vida. Porque quanto mais eu estou sintonizado com aquilo que Deus me chamou para ser, menos o ambiente me demanda ser uma pessoa diferente. Então, vamos entender que o seu filho tem a mãe que Deus escolheu, o pai que Deus escolheu, e você não vai errar no sentido existencial. Então, você tem margem para se atrapalhar, para cada filho é diferente. Aí, mãe fala assim, criei os 3 iguaizinhos, são tão diferentes. Alô, tem que ser diferente, porque não tem para 3 iguais na mesma casa. Nem você criou igual também. Papo furado. Eu dou amor igual. Papo furado, papo furado. Isso aí são coisas politicamente corretas de falar. Mas relações são diferentes. Relações têm a ver com afinidades, dificuldades, filhos que desafiam a gente, que são muito parecidos com a gente, filhos que são mais fáceis porque se adaptaram a gente. A casa nunca é uma coisa linear, sempre é uma coisa muito dinâmica. Então, se você perguntar que idade a criança vai desenvolver a musculatura emocional, eu falei desde sempre. Desde sempre. Então, não tem assim uma idade específica. A questão é, como que você conversa com uma criança de 2 anos, que não tem o córtex pré-frontal montado ainda para entender o não e futuro e consequência, um adolescente de 16 anos que não consegue imaginar o que é o futuro da sua carreira, do seu casamento. Esse cara que está namorando é um perrapado, nunca pode ser um marido. Alô, então beijo bom. Então, assim, não tem neurologia ainda para conseguir enxergar 30, 40, 50 anos. Não tem neurologia para isso. Então, a linguagem para a criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, é a linguagem que ele consegue entender. Mas a principal linguagem não é o que você fala, é quem você é. O exemplo que você dá, como é que você gerencia suas crises, como é que você muda em você aquilo que você vê no seu filho. E muita coisa que você vê no seu filho, que você quer mudar insistentemente, são coisas que você vê em você e não conseguiu mudar ainda. Sabe o que mais? Nossos filhos imitam a gente. Não as qualidades, os defeitos. Qualidade é muito difícil imitar, defeito é mais fácil imitar. Uma vez eu dei uma dura no Daniel, que tinha uns 4 anos de idade, o Rodrigo tinha 3. Dei uma dura no Daniel, porque ele fez alguma coisa. Eu botei a mão na cintura e falei grosso com ele. Pô, Daniel, que isso, não sei o quê. Daqui a 1 minuto, ele botou a mão na cintura e falou assim com o Rodrigo. Ô, Rodrigo, chega. Falei, caramba. Como é que eu posso falar para ele falar assim com o irmão se eu acabei de falar assim com ele? Então, acho que a palavra-chave de educação é humildade. Humildade é saber que você não vai atender as expectativas todas. Humildade é saber que você vai errar pra caramba. E humildade para pedir socorro do céu.
Deus, eu não sei ser pai, não sei ser mãe, não dessa idade, não dessa criança. Me ensina. Eu não tenho respostas, eu não tenho respostas. Eu não tenho certezas. Eu não posso pegar a régua do meu passado, da minha família e botar sobre meus filhos. Mas a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. Eu tive um caso de uma pessoa que eu atendi, um cara incrível, um pastor incrível, com um quadro muito grave de burnout, muito grave de burnout. O cara quase morreu. Não vou nem contar essa história. Porque vai ter uns 30 e falam assim, esse fui eu. Não, não foi você, foi outra pessoa. E aí, ele foi para casa e eu falei assim, cara, você tem que fazer alguma coisa. Doutor, eu vou no mercado, o pessoal fala, ei, pastorzão, de férias, hein, de bermuda no mercado, terça-feira à tarde, que beleza. Cada vez que eu escutava isso, cidade do interior, eu escutava isso, tinha uma faca no peito dele rasgando, porque ele não tinha condições de trabalhar. Eu falei, como é que eu vou ajudar esse cara a sair desse lugar com alguma coisa que seja antídoto para ele? Eu falei, queridão, você precisa aprender a brincar. 2 filhos hiperativos de 6 e 4 anos de idade, 2 filhos que deviam tomar algum remedinho para dar uma acalmada, que é brigadeiro com Rivotril, mas a Anvisa não liberou minha patente, que eu pedi, não liberou. Mas quando liberar, vou vender para caramba. Anota aí, brigadeiro com Rivotril, vai vender para caramba para a mãe, brigadeirinho para criança que tem alergia à lactose, vai sem lactose, vai vender muito. Vai ser um sucesso. Aí ele falou assim, mas eu não posso, eu não tenho como comprar brinquedo. Falei, cara, vai no mercado, pega as caixas grandes de mercado, de loja, caixa grande, leva para casa e constrói castelo, constrói espada, escudo. Menino, né? Deixa o pau comer ali com castelo, espada, escudo, entra na batalha, pega uma tintazinha guache, pinta os teus filhos também, pinta você, máscara, pinta o escudo da família, nós contra todos. Os dois começam brigando, depois nós contra os inimigos. E ele, para ajudar os filhos também, ele começou essa brincadeira. Eu sei que esse foi um caminho de cura para ele. Um caminho de brincar com os filhos como o pai nunca brincou com ele. Dar um tempo aos filhos como ele nunca teve do pai dele. Saiu de casa muito cedo, foi embora, nunca mais voltou. Então, muitas vezes, nossos filhos são uma oportunidade para a gente também de aprender coisas que a gente precisa aprender. Não só de ensinar coisas que eles precisam aprender, mas aprender coisas que a gente precisa aprender. Então, meu desejo também é que esse período que se chamar de feriado, né? Não sei se é feriado, lockdown, não sei. Procura colocar na sua cabeça. Eu falei isso para um paciente hoje. Começa o teu dia com algum tipo de caminhada bem cedinho, quando o sol está nascendo. Mas não começa a trabalhar sem fazer alguma coisa legal para os seus filhos, legal para a sua esposa. Faça alguma coisa generosa no começo do seu dia. Não começa a abrir no WhatsApp vendo mensagem de trabalho e coisa para fazer e coisa de grupos e postagens. Não começa o dia com o celular. Começa com gente. Primeiro com você, bate um papo com o Criador enquanto você caminha. Depois com sua família, sua esposa, marido, quem tiver com você. Eu só tenho um cachorro. Começa com um cachorro. Depois do seu café, abre o celular e vai trabalhar. Mas não começa o dia com o WhatsApp. Começa com oração. Não fecha com um Instagram. Fecha com uma oração. Conecta com aquilo que é eterno. Conecta com a verdade. Abastece a tua alma daquilo que realmente vai te alimentar. Desconecta das informações e conecta com o seu coração. Queridos, acho que temos que terminar agora. Já acho que passei muito da sua paciência, já foram tão generosos comigo de estarem aqui. Eu achei que era 1 hora, são 1h30 que eu estou junto com vocês. Quero muito agradecer o convite de vocês para estar aqui. E não sei como é que eu vou colocar isso aqui tudo dentro de um link, mas eu vou disponibilizar para quem quiser depois. Fala, Semerson, queridão. Ayumi, tem 2 perguntas aqui, se for possível, né? Rapidinho, quer dizer, rapidinho não, no modo de falar, mas se for possível você dar atenção, porque já foi colocada aqui faz um tempo, aí pelo menos essas 2, para a gente fechar, pode ser? Claro, queridão. Diz assim, a primeira, filho de 16 anos, online, manhã e tarde, né, por causa de estudo, e diz que precisa jogar um pouco online à noite para relaxar. Aí a pergunta é, danoso ou realmente promove o relaxamento?
Alguns jogos são bastante violentos e geram uma adrenalina. Eu questiono o valor desses jogos. Mas alguns jogos têm também interação com amigos que conversam enquanto jogam. Então, esses são mais legais. Se puder negociar a qualidade do jogo, tem alguns que são RPG. RPG são os bonequinhos que conquistam o castelo. Tem um grau de violência, mas não é violência de caçar, explodir cabeça, dar tiro, passar facada, metralhadora, que tem esse de sniper. Então, essa é uma coisa legal. Outra coisa legal para negociar é o sono. A falta de sono desorganiza o cérebro. Então, se puder jogar em outro momento, seria melhor, porque jogar de noite, essa luz do computador, ela estimula muito o cérebro e reduz a capacidade. Tem uma coisa que você pode comprar também para os seus filhos, são óculos que são óculos anti-reflexo computador. Tem uma lente amarela. Então, ele bloqueia a luz azul, vai virar a luz verde, que não afeta tanto o cérebro. Bota uma lentezinha mais amarela, que melhora pra caramba essa hiperestimulação da luz azul. Ela vira verde e não afeta o cérebro. Mesmo no quarto, você deixa lá um relógio com aquela luz azul clara, ou tem um LED do ar-condicionado, isso atrapalha a qualidade do sono. Eu botei esparadrapo no meu ar-condicionado, eu não conseguia achar o botão que apertava o negócio, agora eu já achei o botão que tira a luzinha de lá. Porque a luz no quarto atrapalha. Então, assim, o legal é negociar com o teu filho. Não impõe, não. Negocia com ele ou com ela. Conversa, negocia, fala a preocupação. Deixa ele fazer uma proposta para você. Deixa ele oferecer alguma coisa para você. O importante é tratar como um ser pensante e não como um ser obediente. A ordem constante infantiliza o seu filho. Gritar com ele, ameaçar, botar de castigo com 16 anos de idade, infantiliza muito o seu filho. Deixa isso para coisas graves, não para todas as coisas. Ele não me ouve. Talvez o que você fala não seja relevante, ou seja tão igual ao seu sirene que desliga a sirene. Entende? Eu acho que o filho não ouvir é muito mais estômago dos pais do que dos filhos. É muito mais uma reação do que uma escolha. O seu filho quer te ouvir. Você é mãe, você é o pai, ele quer te ouvir. Se não consegue te ouvir, é que doeu muito te ouvir. Então desligou. Então pede a Deus que te ensine a ter acesso ao coração do teu filho. E vai com essa disposição de saber que ele é através de você, não é para você, é através de você. Mas ele não azeitona numa empada. Ele é um projeto de Deus. Para você. Então é a última aí. Saideira agora, hein, Semerson? A saideira diz assim: depois que a criança forma o seu caráter, é possível aos pais conseguir mudar algo da formação? E junto com essa pergunta com qual idade o córtex pré-frontal tem uma definição? Vou começar pelo córtex pré-frontal. Imagina uma criança de 10 anos, uma comunidade que o pai foi embora, a mãe trabalha o dia inteiro, tem 4 irmãos para ele cuidar. O que você acha que acontece com esse córtex pré-frontal? Ele mantém 10 anos de idade ou acelera o crescimento? Acelera o crescimento, por causa da necessidade. O estímulo do meio é tão intenso que se não fizer isso, ele morre. E seus irmãos morrem. E muita gente morre mesmo. Então, o ambiente pode gerar uma aceleração de demanda. Mas imagina um jovem de 30 anos que está na terceira faculdade, não curtiu fazer direito, não curtiu fazer filosofia, agora está fazendo comunicação, e tem mesada e mata a aula. Talvez esse córtex nunca venha a amadurecer, porque o ambiente fez dele um grande Peter Pan, que mamãe e papai ajudam. Então as broncas falam um montão de frase clichê, mas estão ali patrocinando, né, esse super parasita que tem no pai e na mãe o traficante, ele é o drogado. Então, se você pensar assim, estatisticamente, o pré-frontal vai começar a amadurecer 21, 22, 23 anos de idade. E aí o jovem consegue fazer uma antecipação de futuro. É como jogar xadrez. Quando você joga xadrez, você tem que antecipar as jogadas e ver mentalmente e ver o que o outro vai fazer e fazer escolhas. Você também treina, mas antecipa. Então, você fala para uma criança que, se não estudar, vai ser lixeiro,
Ele não está pensando em tanto futuro assim. Fala para a filha, não, esse cara não merece você, esse cara não tem futuro. É uma linguagem da sua cabeça, não é uma linguagem que você consegue entender. Entende mais curto prazo. Então, a negociação, ela tem que entender aonde seu filho está, qual o amadurecimento do seu filho. A ideia de que a pessoa é fixa num posicionamento é uma ideia de talvez alguns autores, mas tenho 35 anos de consultório. O que eu mais vejo é mudança. Não mudança do plano original, mas mudança da deturpação do plano original. E quando eu tive a minha experiência pessoal com Jesus, foi algo tão marcante na minha vida, que fez um clique dentro de mim, e nunca passou esse clique, continua acontecendo. Eu vejo que essa experiência não é de ser uma pessoa agora que não tem conflito, não é essa pessoa que não tem dificuldades e dores. É uma grande mentira imaginar que a vida cristã é uma vida que não vai ter dores, conflitos, dificuldades, dilemas. Aliás, é uma grande maldade, uma grande mentira. Porque exatamente no dilema, exatamente na dificuldade, exatamente na minha fraqueza, que eu mais consigo mergulhar na graça, na bondade, no amor daquele que, por mim, passou pela cruz e ressuscitou. É exatamente quando eu não mereço que tem uma graça que me abraça e fala que eu tenho valor. Nas minhas lacunas de pai, mãe, de história, em que ele fala, estava com você ali. Então, a gente, como alguém que convive no ambiente cristão, precisa ser um agente do céu que lava os pés, não que aponta o dedo. Eu fico pensando nos filhos de pastores, a cobrança, a expectativa da esposa do pastor, a tortura que é estar num ambiente onde todo mundo olha para você como se fosse um barômetro da vida espiritual. Se o filho é legal, o pastor é um bom pastor. Se o filho tem problema, o pastor não rege bem a sua casa. Sabe? E coloca uma régua cruel, 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 que esmaga tanta gente vocacionada, apaixonada, gente boa. Então, se você é membro de alguma igreja, vou falar para você, trate o seu pastor com honra, com dedicação, com amor, com serviço. A sua primeira oração seja pelo seu pastor, pela sua família. Porque a gente está vendo uma série de soldados cair na batalha. E a igreja é o único exército que abandona seus soldados na batalha. Então, tem que mudar a nossa forma de ser igreja, para que nossa vida seja para levantar os outros, para cuidar dos outros, a começar por aqueles que nos servem, que nos cuidam, que dedicam sua vida por nós. Porque Deus chamou assim e são fundamentais. Eu não consigo me ver com a estrutura de ser pastor. Eu não acho que eu seria um bom pastor. Mas a vida inteira, desde que eu tive uma experiência muito profunda com Jesus, eu entendi que eu não posso viver minha vida como se fosse só para mim, para minha casa, para minha família. Então, a minha oração é pelo meu pastor, pelos meus pastores, pelos pastores que, de alguma forma, hoje eu tenho cuidado. E tantos outros que precisam de ajuda. Mas, se mais gente cuidar, menos paciente eu vou ter para atender. Queridos, Deus abençoe vocês, dê uma semana santa, no sentido da palavra mais profundo, e que a ressurreição de Jesus Cristo seja verdade na sua vida, que a manifestação do céu venha na sua casa, com sabedoria para os seus filhos, com graça, paciência uns com os outros, com misericórdia e perdão nos seus casamentos e relações, com seus pais, com seus irmãos, com aqueles que feriram você, que essa bacia com água e toalha estejam diante de você. E que você saiba lavar os pés e aceitar que lavem os seus também. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Grande abraço, gente. Eu vou desligar e vou parar de gravar. Tchau, queridos.